Bom dia então, senhoras e senhores. Então a gente começa hoje o nosso primeiro episódio do Papo Médio Podcast, o nosso podcast do eixo do terceiro ano A e terceiro ano B. Nossa colaboração também com o professor Guilherme, de Filosofia e Sociologia. E como nossa primeira entrevistada, primeira convidada que a gente tem é a Eliane. Muito obrigado, Eliane, por aparecer. Eliane, nossa coordenadora aqui, que tá junto com a gente sempre. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer pela disponibilização do seu tempo, pelo contato que você tem com a gente, pelo carinho também. A gente fala como você fosse uma mãe pra gente, que ali a gente já conversando antes. Eu falei assim, cara, tem que ser com ela, a primeira pessoa que veio na mente. Agradeço imensamente, né, esse carinho de vocês. Estamos aqui, todos juntos. Sabe que é retribuído também. Vai começar, Ana Clara? Começa Vamos com a lá. gente? A gente vai começar então, pelo menos o comecinho assim, falando um pouco das suas escolhas no início de carreira, o que motivou você a escolher fazer o que você faz hoje, se é que alguma coisa motivou, se não foi alguma coisa de acaso, alguma coisa de destino, se é que a gente pode falar disso aqui. Então, por favor, Ana Clara, dá o start aí. Eu acho que a primeira pergunta é, o que é a coordenadora, o que ela faz, como que é, o porquê que você escolheu? Na verdade, antes de ser coordenadora, eu fui professora por muito tempo, né? Então, eu estou na coordenação há 10 anos. A coordenadora, o papel principal é estar junto com os professores. Ela tem a função de formar os professores, no nosso caso, de acordo com a nossa proposta pedagógica. Então, vocês veem muitos os coordenadores junto na sala de aula, trocando ideias, assistindo às aulas, para que o ensino seja cada vez melhor. Então, essa é a função do coordenador. E ele é o articulador, né? Entre professores, entre os alunos. É esse o nosso papel. É até interessante, um dos principais papéis. É até interessante ver como que os coordenadores que têm a função de fazer essa mediação entre aluno e professor são quem realmente está muito próximo entre a gente de alunos. Então a gente conversa muito com você, com a Alice. Só que a gente vê, às vezes, até os professores advertindo a gente que a gente confunde o papel do coordenador com o papel do diretor. Então, às vezes, a gente tem um problema, deu alguma treta, alguma cagada, a gente vai falar com o coordenador. Só que onde que está o papel do coordenador entre mediar essas relações que são mais pessoais, vamos dizer assim, e o que é realmente educação? Na verdade, é assim, o diretor é mais específico para a parte disciplinar, para a parte administrativa de uma escola. O coordenador pedagógico, ele é para a parte pedagógica, o próprio nome já diz. Né? E assim, nós também temos esse envolvimento com os estudantes, essa escuta ativa, para a gente estar podendo ajudar no que for necessário. Né? Porque, penso eu, assim, como enquanto pessoa, não adianta eu seguir só no profissional, não adianta só e não ouvir quais são as aflições de vocês. Daí não tem encantamento esse estudo e não tem uma aprendizagem também. Ai, que linda. Então, próxima pergunta. Você é professora do quê? Do que foi professora? E quem te motivou a levar esse passo de coordenação? Olha... E como que foi, né, na época? Ixi, gente, então acho que... Olha, eu vou ficar até amanhã contando. Na verdade, antes de eu não fiz pré-escola, na minha época não tinha, mas eu não fiz. Mas eu sonhava em dar aula. Já era uma coisa assim, que eu tinha um cantinho lá na minha casa, eu colocava o nome da escola, o nome do meu pai, sabe? Dava aula para as bonecas, enfim. Eu sabia desenhar as letras, mas eu não sabia o sentido de nada, mas eu já estava dando aula. E eu tive assim, sempre estudei em escola pública, nunca estudei numa escola particular, então assim, fiz magistério, hoje em dia não tem mais magistério, então eu sou professora do 1º ao 5º ano, sou pedagoga também, mas já passei por todas as fases no SESI. Então assim, eu fiz magistério e vocês não eram nem nascidos, nem pensavam em ser. Em 92, eu entrei para trabalhar no SESI. E lá começou aquela trajetória mesmo. Trabalhei com educação infantil, trabalhei com o 1º ao 5º, trabalhei com o 6º ao médio, trabalhei com o EJA, que foi uma grande paixão na minha vida. E nesse meio tempo fiz faculdade também, fiz pós-graduação. Né? A faculdade de pedagogia foram 4 anos. Fiz 2 pós-graduações juntas, uma de RH, MBA em RH, não tem nada a ver com educação, mas tem a ver com gestão, né? Gestão de pessoas também.
Fiz uma faculdade na Universidade Federal de São João del Rei, de empreendedorismo, né? As duas juntas, que uma era EAD e a outra era presencial. Fazendo uns 3 anos eu completei uma de neuropsicopedagogia, para acompanhar as crianças de inclusão, enfim, para se apropriar mais desse assunto. Então a educação tá no sangue. O meu maior fã da educação, para eu ter esse percurso, foi o meu esposo. Porque os meus pais são assim pessoas muito humildes, nunca assim tiveram estudos, enfim, mas eles achavam que qualquer coisa que fosse estava bom para eles. E não, eu queria a educação, eu queria dar aula. E quando o SESI deu a oportunidade, né, de a gente fazer um processo seletivo para coordenação, passei. Eu trabalhava no SESI de Votorantim e passei para o SESI de São Roque. Lá fiquei 9 anos e está fazendo 1 ano que eu estou aqui. Fantástico. Nossa, fantástico. que legal, que incrível. Fantástica. Sim. E nessa época de passar para professora que dava aula pelo encanto de estar ali em contato mesmo com as crianças, como que foi essa passagem? Tipo, pô, agora eu sou coordenadora. Como que vai ser? Será que vai mudar? O que eu vou fazer? Como que foi isso pra você? No começo foi sofrido, porque, em primeiro lugar, eu trabalhei 21 anos numa escola que eu conhecia até as trincas se tivesse nas paredes. Olha. E todos os estudantes, de cabo a rabo, né? E daí o que aconteceu? De repente eu fui para uma outra cidade que eu não conhecia, São Roque? São Roque, né? Para trabalhar na mesma instituição, mas lá em São Roque. E eu não conhecia ninguém. Ninguém. Então, assim, eu falava assim, ai, que saudade da sala de aula, meu Deus do céu, porque eu gosto desse contato com o aluno, eu gosto dessa troca. É isso que me motiva. E assim, a gente vai construindo. Então, quando o professor faltava, digamos assim, eu falava assim, ai, agora eu vou matar a saudade. E isso eu fiz semana passada, uma professora precisou se ausentar, né? E eu falei, não pode deixar que eu assuma a aula. E foi muito gostoso, porque é essa troca, essa energia e esse encantamento, sabe? E assim, para as pessoas me conhecerem também um pouco. Como eu brinco sempre, né? Eu sou nova aqui, mas eu acho que o vínculo do coordenador, da gestão, enfim, o professor, o aluno, tem que ter o respeito. Nós não somos diferentes uns dos outros. Sim, com certeza. Nós temos os nossos estudos, nós estamos aqui para ajudar no que for necessário, mas não tem diferença entre a gente. A gente tem que ter respeito por todo mundo. Acho que quando o aluno também entende isso, fica muito melhor essa relação dele com os profissionais. E eu acho que a gente acaba entendendo agora no médio. Eu acho que a gente entende muito mais, a gente tem muito mais a abertura de estar conversando com a coordenadora. Sem aquele, tipo, a coordenadora, então eu tô, tipo, travada em falar com a coordenadora. Não, a gente fala com você pra você entender a gente e a gente entender você. Você sente isso comigo? Sim, com certeza. Então. Não é uma relação de medo, uma relação de respeito. Realmente, que você falou, né? A gente cresce muito nessa mentalidade de que o professor, o coordenador, ele é inimigo, ele tem que fazer tudo escondido, fazer tudo escondido dele, não pode falar nada. Sendo que eles têm, como você falou, vocês têm essa vontade de estar junto com a gente, de participar do que a gente faz, né? É por amor. Vocês aqui, né? Antes de ser uma profissão, tô falando no meu caso, antes de ser uma profissão é amor. Não tem diferença. Os meus filhos brincam até, falam assim, mãe do céu, o dia que você parar, acho que a gente vai sofrer aqui. Como que você vai ficar, né? Sem isso que você tanto ama, né? Que são esses alunos. Sair de sala de aula para mim, como eu falei, foi muito triste. Mas assim, a gente elabora estratégias para que a gente possa estar contornando todo esse momento. Como eu falo, em São Roque, assim, todos os alunos, gente, era aquela coisa, oi, Li, tudo bem? Oi, Li, sabe? Não tem essa de dona. Eu não tenho um patamar assim, em cima, a Eliane. Não, gente. E aí, beleza? E aí, joia? Qual o problema, gente? O ano passado, só retomando depois vocês... o ano passado, ontem eu estava conversando com meu marido, foi feita uma despedida para mim, que eu falo, meu Deus do céu, aquilo ficou marcado na minha cabeça, assim, mais de 500 alunos
todos em volta e fazendo uma despedida para mim lá em São Roque. Nossa, que lindo. Foi assim emocionante, sabe? E eu não sabia que isso ia acontecer. Eu fui lá para fazer o antigo diretor pediu para que a gente fosse até São Roque para estar analisando sobre um plano de ação e tal. Mas nem me toquei que isso ia acontecer, né? E foi assim emocionante, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida, que falei, você deixou um legado, valeu a pena. Aí o carinho pelos alunos com você. Bom, próxima pergunta. Eu acho que essa pergunta, nossa, é uma que eu tô bem curiosa. Porque a pandemia veio e já foi difícil pra gente que é aluno. Imagine pra vocês que são professores, a coordenação em si, como foi esse momento de pandemia na sua carreira? Olha, a princípio nós ficamos de férias, né? Vocês saíram também, foi um momento de férias antecipada. Quando nós retornamos e nós vimos aquela escola, 1 dia, 2 dias, 3 dias, beleza. Sabe, você pega e fala assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Daqui a pouco volta. E você vai vendo que no decorrer não volta. Certeza, aquela né? escola vazia. Uma tristeza, chorei muitas vezes mesmo. Daí começou o ensino remoto, né? Que também foi super complicado. Meu Deus. Alguns alunos pegaram de boa a aprendizagem, alguns muita dificuldade, outros nem entravam e a gente correndo atrás. Quantas atividades eu não levei na casa dos alunos para que eles pudessem fazer. Foi assim, bem difícil. Disponibilizaram computadores também. Sim, mas tinha uns que não pegavam, moravam em sítio. Então, assim, nós tentamos, né? A rede tentou alcançar todos esses alunos aí, só, né? Para que eles tivessem essa aprendizagem. E assim, foi muito triste mesmo. Porque você olhava, o último dia antes das férias, né? Que nós tivemos que tirar, a gente começou a se despedir dos professores e eu olhava e falava assim, meu Deus, será que eu vou estar aqui quando retornar? Será que esses professores estarão aqui quando nós retornarmos? Triste. Acredito que era uma angústia, né? Pensar, tipo, meu Deus, o que vai ser agora? Como que vai ser? Daqui quanto tempo a gente vai voltar? É o não saber. E a gente vê que a gente não controla nada nesse mundo. Por isso que eu falo, a gente tem que viver muito bem vivido. A gente tem que saber muito bem como fazer as coisas, né? O certo. Não o que a gente acha que é certo, mas o certo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, com certeza. Vamos encerrar, não, para. Depois já vai dar. Eu vou fazer um jogo, mas é rapidinho. Falta 2 minutos, né, cara? É rapidinho. Aí eu vou falar uma palavra e ela vai definir em uma palavra. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Família. Tudo. Amor. Tudo. Educação. Minha vida. Um sonho. Ver vocês bem. Que bonitinha, que bonitinha. Pode encerrar. Pode encerrar? Então, muito obrigado, Eliane, por você aparecer no que... A produção atrapalhou. Calma aí, volta. Vou falar o quê? Vai, termina de encerrar. Okay. Então, muito obrigado, Eliane, por você ceder um pouco do seu tempo e estar aqui, falar com a gente nesse projeto que a gente fez, um pouco improvisado, o pessoal ali com atrás certeza. dando o melhor deles pra fazer tudo que dá com esse sucesso. Aí, pessoal, Coisa mais responsável. linda. Mais o pessoal da sala, o pessoal da produção que tá fazendo a parte gráfica, a parte de design, o professor. Então, muito obrigado de verdade, Eliane, por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente, porque eu vou colocar mais esse no meu currículo, essa satisfação de poder estar aqui com vocês e passar um pouquinho do que eu sou. Obrigado. Sabe que você vai voltar sempre bem-vinda pra voltar e vai voltar muitas vezes. Com certeza. E vocês também. Minha sala tá ali, qualquer coisa me chama. Obrigado, Eliane. Yeah,